Existence could be beautiful or it could be ugly, but that's on you. Galera, com PilaCast no ar, e dessa vez nós estamos com um tema também muito interessante, que é sobre como lançar um aplicativo de sucesso usando algumas técnicas e metodologias ágeis. E para isso, continue ligado, porque a gente vai fazer outro papo interessante, falando sobre MVP, Design Think, Design Sprint. Se eu fosse você, eu ficaria ligado. Hoje trouxemos um convidado especial, o nome dele é Moisés, e eu gostaria que ele se apresentasse melhor para todos que estão escutando esse podcast. Fala galera, bom demais estar com vocês, é um prazer demais participar desse podcast, já obrigado pelo convite. Eu sou Moisés Santos, sou consultor de inovação, trabalho com desenvolvimento de estratégias empresariais focadas em desenvolvimento de novos produtos, de soluções focadas no cliente, usamos o design estratégico, metodologias ágeis, pensamento lean e estratégias de crescimento empresarial. Nos últimos 2 anos tenho trabalhado como consultor lá no Banco do Nordeste e lá ajudamos a desenvolver o aplicativo que hoje é o Crédito Amigo Digital, o aplicativo que hoje também é o Agronegócio Digital, a assinatura digital do Banco do Nordeste, o cadastro digital e o programa de crédito, né? Agora no final, entre o final do ano e o começo desse, o programa de crédito FNE Startup, é um programa para beneficiar as startups aqui do Nordeste. Então, esses são os meus chapéus e também atuo na área de mentoria e apoio a desenvolvimento de empreendedores de todas as formas. Olha aí, rapaz, o homem se garante, viu? A gente só traz figura ilustre aqui para esse PilaCast. Amém. Fala galera, aqui é o Erison e para quem acha que uma semana é pouco para validar um produto, precisa ouvir esse podcast. Eita! Olha aí, cara. Olha aí! Que história é essa, mano? A responsabilidade! Que história é essa, bicho? Poxa, mas é responsável. Ele jogou a responsabilidade aí pro time de teste. Eita! Dando indireta pra equipe no podcast, aí brilhou. Exatamente. Fala aí galera, Eduardo Tavares aqui, e já perguntaram a mim como abrir um startup sem saber o que era MVP. Eu já disse. E ainda vou além, o cara disse que não, eu não posso dizer qual é a minha ideia porque aí senão vão roubar. Eu disse, cara, a ideia, a bacia é 10 centavos. Ele já tá roubado. Eu disse assim, provavelmente já existe. O que você tá pensando já existe e já tem alguém fazendo. Você vai entrar, dificilmente você vai nadar um oceano azul, mas aí é outra história. Aí eu no meio da conversa eu conto. Fala galera, aqui é Antero, e começar seu projeto com um MVP pode fazer você economizar algumas enxaquecas. E é isso aí galera, fique ligado porque você vai ver sobre MVP, Design Think e Sprint. Vai economizar enxaqueca como o Antero disse, e fique ligado porque vai ser muito interessante. E aprender a validar o produto na semana, viu, Edson? Explica dinheiro, aí, cara. Pelo amor de Deus. É verdade. Tem essa parte também. Tem essa parte, né? Eu tinha esquecido. Só de não perder, você já tá ganhando alguma coisa. Bom, galera, a fase inicial de qualquer projeto a gente sabe que traz um alto risco e também tem recursos ilimitados. Então, nada melhor do que a gente falar sobre metodologias e processos ágeis para ajudar na elaboração de qualquer projeto. E hoje a gente vai falar focado em sistemas, aplicativos, porém a gente sabe que essas metodologias a gente consegue adaptar e usar em diversas situações do dia a dia. Para isso, eu gostaria que o nosso querido convidado Moisés começasse falando um pouco a visão dele, o que ele vê do que é um MVP, para a galera entender, né, o que significa essa sigla e qual é a sua importância. Galera, só um ponto aqui. Falou recursos ilimitados ou recursos limitados? Eu ouvi ilimitado, eu não digo, percebi. Deixa aí que a gente desenrola. Vamos lá, Jai. Então vamos nós entender um pouco dessa limitação de recursos que nós temos dentro das empresas e entender como é que a gente faz as melhores escolhas, os melhores investimentos. Primeiro vamos entender qual o objetivo principal de um negócio, né? Esse é um dos pontos que eu tenho mais trabalhado com empreendedores, porque, por incrível que pareça, eles perdem a definição ou perdem o sentido rapidamente. O objetivo de um negócio, qualquer que seja, você que está aí na sua loja, você que quer montar seu app, você que tem uma consultoria que vai dar aula, o objetivo de você criar um produto ou um serviço para o mercado é porque você detectou uma necessidade e você quer entregar algo de valor para a sociedade. É isso que você tem que entender, porque se você não entender isso, você não vai entender do nosso conceito que vem adiante.
E quem pensa que criar negócio ou ter um negócio é pra ganhar dinheiro? Acho que era onde você essa chegar, né? Essa é uma grande questão sempre, né? Porque, assim, na vida profissional, nada é feito apenas por entrega. Entregando, mas nós queremos, né? O espírito americano tem uma frase diferente da brasileira, que ele diz fazer dinheiro, né? E eu gosto mais dessa frase, porque ganhar parece que você não fez nada para merecer. Quando você diz recebeu, fazer, né? Você que significa que você criou alguma coisa com que você vai produzir ali um resultado. Então, fazer grana não é o objetivo maior do negócio, não pode ser principal. Se você monta seu negócio para apenas ganhar dinheiro, você está fadado ao insucesso. Por quê? Porque quando se cria um negócio, tem que se perceber que se você está resolvendo uma dor do mercado, e diante desse desafio, você precisa já criar um conceito importantíssimo, que é, eu preciso entender o mercado. O MVP, ele vem nesse contexto todo, Jayara, que é, assim, quando a gente começa esse princípio da evolução das empresas digitais, né, e como os projetos são tocados por essas empresas, como eles são testados, como é a dinâmica do crescimento, a gente entra em um conceito que os produtos não podem ser mais tão estruturados. Daí vem, né, toda a revolução ágil que aconteceu ali desde a década de 90 para cá, em que algumas práticas ágeis, elas começam a entrar nas empresas, seja para mudar a mentalidade das organizações, os processos, ou para desenvolver novos produtos. E aí a gente percebe, poxa, será que o produto que eu tenho que entregar para o usuário, ele precisa de muito desenvolvimento? Eu preciso focar em muitas entregas para poder desenvolver esse produto? Aí vem a consideração importante sobre o MVP. O MVP, a tradução é Mínimo Viable Product, que também pode ser entendido como MVS, ou seja, Mínimo Viável Service, mínimo produto viável, mínimo serviço viável. Entendamos todos nós, antes de entender o que é MVP, as pessoas não querem produto, as pessoas querem o serviço que o produto oferece. Então, assim, hoje a gente ainda tem esse fetiche de ter casa, pagando pela casa, carro, pagando pelo carro, mas o que a gente quer é o deslocamento, aí os transportes de aplicativo mostrando. Airbnb está mostrando que a gente não quer ter a marca de um hotel na nossa, não, a gente quer ter o conforto de um lugar para nos... Já tem lugares vendendo casa, né? O Airbnb já tem um plano que é, você compra a sua locação mensal. Então, quando a gente começa a perceber isso, a gente percebe o seguinte, poxa, então, se eu preciso fazer uma entrega, essa entrega, entendendo que a dinâmica do digital ela é rápida, ela precisa ser acelerada. E aí eu preciso desenvolver uma parte mínima de uma ideia que eu possa testar se o meu usuário, ele tem aquele problema e aquele produto ajuda a resolver aquela dor. Eu tenho que testar se aquilo é importante ao ponto do meu usuário pagar ou locar aquele serviço, e eu tenho que dimensionar também se eu tenho condições, né, técnicas, condições financeiras para fazer daquele produto um produto para o mercado. Então o MVP ele vem nesse sentido, né? A gente precisa testar se aquilo realmente, porque se você me pergunta, todas essas fases, eu sou mentor de pelo menos uns 8 programas de startups pelo Brasil. E se você me pergunta qual o problema principal problema, as pessoas acreditam muito nas suas ideias. As pessoas têm ideia como se estivesse parindo filho. E aí vocês já falaram já no início. As pessoas acreditam que vale ouro, não sei o quê. Quem disse uma ideia boa ou ruim é o usuário, é o cliente, é o mercado. Porque se a gente não partir dessa consideração inicial de que antes de um negócio existe um cliente, existe uma necessidade, a gente não vai a lugar algum. E o MVP serve para a gente dar forma a esse primeiro produto. É uma entrega que vem para ser usada como teste, né? O MVP nunca é um produto final, né? Dentro do desenvolvimento você tem até um conceito sequenciado a isso, foi validado, o usuário deu feedback, a gente pode entender que esse é um produto a ser desenvolvido lá nas fábricas de software, lá nas empresas startups que são baseadas em tecnologia, ele já tem um segundo conceito que é POC, a prova de conceito, ou seja, eu vou agora olhar para toda a engenharia da solução, a engenharia técnica, se eu tenho como desenvolver, se eu tenho como garantir a segurança, se eu tenho como
receber a quantidade de usuários que eu coloco como objetivo do meu negócio. Então o MVP ele entra dentro do mundo do empreendedor como exatamente esse momento em que ele tem uma ideia e ele precisa dar cabo a essa ideia. MVP não precisa ser estruturado. Eu posso fazer um MVP por ligação telefônica. Eu posso fazer uma carta de venda. Basta que eu ofereça a característica do meu produto para um público estratégico e ele comece a entender e dar feedback sobre esse produto. Então, eu acho que a gente poderia começar entendendo que o MVP, no meu entendimento, é o ponto que separa as crianças dos adultos. Onde você sai aí da fase de infantil, né? Minha ideia vale ouro, não sei o quê, e você vai pro mercado, e lá no mercado as coisas não são do seu jeito. Eu acredito que tem muita gente que tem uma vaidade, né? Realmente aparece bastante situações de pessoas dizendo, eu quero lançar um aplicativo, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. E a gente vê justamente esse pensamento que o Moisés falou, que são de pessoas dizendo que quer, mas não sabe por que quer, né? Pensa realmente, não devemos pensar só no dinheiro, tem que antes ter uma necessidade, justamente para isso, para se adequar. Mas assim, é lógico que, explicando para a galera, né? Lógico que você tem que pensar em lucrar, tem que pensar em ganhar seu dinheiro sim, mas não tem que ser o princípio básico de desenvolvimento de uma nova solução, sempre considerar as necessidades. As pessoas esquecem que invertem, né, a sequência das coisas, é valor primeiro, dinheiro depois, pô, é simples, você não vai receber antes de entregar o valor. Exatamente, né? Você entrega o produto para depois ter o resultado daquilo. E aí todo mundo pensa, as pessoas pensam que o mundo é um concurso público, né, bicho? É foda. Não, desculpa. Eu já fui funcionário. Pois eu tenho uma dúvida aqui em relação a essa parte de MVP. Eu gostaria de saber sua opinião, que é em relação ao limiar do que é o MVP. O que é que ele precisa ter para ser considerado MVP? Por exemplo, eu quero criar um marketplace que vai juntar prestador de serviço com os clientes. Será que eu posso fazer um MVP e testar, sei lá, isso em um grupo de WhatsApp? Ou então usando forms do Google? Ou não? O ideal é que, sei lá, você já parte para ter um produto mínimo de como ele vai ser mais ou menos ali na frente, entendeu? Antero, a grande sacada é que o MVP vem para validar um negócio, né? Então, assim, você tem uma ideia, essa ideia ela vai ser estruturada na forma de um produto ou de um serviço e vai virar um negócio, algo que você oferece no mercado, certo? Então, entendendo esse conceito, você tem que entender o seguinte, olha, então eu estou validando um negócio, não necessariamente só se as pessoas gostam ou não de um produto ou que querem ou não aquilo, porque as pessoas elas tendem a dizer que gostam muito de coisas novas, entendeu? Seria tão bom. Isso é o que tá faltando até tendencioso, aqui. Né? Você perguntar isso numa pesquisa é até tendencioso, né? Você vai fazer um marketplace, por exemplo, o que de fato é o seu negócio? São juntar, né, duas pontas da cadeia, o consumidor e uma rede de fornecedores, de prestadores de serviço ou de produtos. Então, o que de fato você está fazendo? Qual é o seu negócio? É fazer com que pessoas encontrem clientes e clientes encontrem fornecedores. Ponto. Então, para validar isso, eu posso criar um grupo no WhatsApp? Posso. Então, qual a minha validação? Meu marketplace vai ser na área de pet shop, por exemplo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer... Porque uma grande importância do MVP é porque o MVP ele vai dar pra gente muitos dados. Esses dados vão se transformar em métricas, que é o que vai comprovar a validação. Então, assim, você não começa um negócio chutando para todo lado. Você vai começar um pet shop, um marketplace de pet shop, por exemplo. Você já tem que ter pesquisado lá nos pet shops tradicionais quais são os produtos que têm maior venda. Por quê? Porque quando você lançar o seu MVP, você pode se concentrar naqueles que têm maior venda. Eu tenho maior venda de roupinhas de cachorro, ração, produtos para higiene de cachorro. Então, quando você fizer isso, qual o seu desafio? Eu preciso encontrar uns 3 fornecedores e colocar um monte de cliente aqui em contato com esses fornecedores. Então, essa é a engenharia do teste. O que você está fazendo, um desenvolvimento de uma plataforma para conectar fornecedores de produtos para pet shop, para pets, com pessoas que querem comprar esse produto. Como você vai testar? Eu posso pegar o telefone, ligar para 40 amigos meus e dizer assim, olha, você tem pet? Não tem?
Então esse cara não é nem para entrar no meu MVP, nem na fase de teste. Não interessa o meu negócio. Ah, ele tem? Qual o produto que você costuma comprar? Se eu te der aqui uma opção de fornecedores próximo da sua casa, isso ajudaria a tomar decisão? Porque você tem que entender uma coisa, que a gente vai já entrar no design, é que as pessoas muitas vezes começam um negócio sem muita experiência, né? E aí, Antero, uma das características que eu tenho mais percebido é que as pessoas usam só a sua experiência, e nós somos Empirismo, bem limitados, empirismo, para poder fazer uma ideia acontecer. Lembre, você estudou numa escola por muito tempo, você viveu na mesma comunidade, você fez poucas viagens, você está restrito a uma série de amigos que não passam de 100. Esse é o seu mundo. Você tem uma religião ou você tem um esporte, esse é o seu mundo. Mas quando você olha para quase 8 bilhões de pessoas, será que esse é o mundo dessas pessoas? Então, compreender um pouco mais do mundo é importante para antes de você começar a tentar pensar sobre o produto. Porque, às vezes, entender nichos específicos, a gente falou no início aí, oceanos azuis, é a melhor forma que o empreendedor pode fazer. Porque imagina você fazer um marketplace com todos os produtos de pet shop e, de repente, você descobre que se tivesse feito um marketplace só de coleira de caixa, você estava ganhando muito mais dinheiro. Então, que é o produto que mais sai, né? Ou que é um produto que tem mais, que as pessoas têm mais interesse porque não tem tanta oferta de acordo com o que as características dos usuários querem, né? E aí, Moisés, eu acho que, só citando rapidamente essa questão, justamente pegando esse exemplo da coleira. Às vezes, talvez, no MVP você descobre que as pessoas não querem produtos para pet shop. Talvez elas perguntam, tem coleira personalizada com o nome do meu cachorro e o telefone? Entendeu? E aí, talvez... aí é que tá a característica. Você pode vencer parte disso, Antero, sem MVP, que é no desenho da ideia. A ideia, ela não pode ser desenhada apenas pela sua experiência. Você não pode usar a sua interação ou só porque você tem um shih tzu e você é um gato e você acha que todo mundo vai comprar o que você acha que é bom pro seu cachorro ou pro seu gato. Então, por isso que a gente vai compreender um pouco mais sobre o design como ferramenta. O design, talvez, a mentalidade do design, ou esse pensamento do design, ela é uma das ferramentas mais estratégicas para qualquer empreendedor em qualquer fase de negócio, desde a ideação ao desenvolvimento de um produto ou ao desenvolvimento e ampliação de fase desse produto. Então, o que a gente precisa entender é que nem sempre as nossas ideias elas estão já bem definidas. E eu diria para vocês, para economizar tempo e recursos, como a Jai falou lá no início, uma das grandes características é não vá para o MVP sem ter um bom produto desenhado antes. Você economiza muito tempo. Exatamente. Então, assim, usando essa disciplina, esse modo de pensar, né, do design, é que a gente consegue desenhar, né, e desenvolver um MVP, não é isso, Moisés? Então, antes de tudo, pelo que eu entendi, a gente tem que ter esse pensamento, tem que ter tudo bem desenhado para partir para o MVP. O que a gente precisa, já é ter um bom problema para resolver um bom desafio da sociedade. E às vezes a gente não... Sabe qual é a nossa experiência? Por exemplo, abrir um açaí, aí de repente tem um segundo açaí no mesmo bairro, você diz, a tendência é açaí, eu vou montar um açaí. Vivenciamos isso aqui no Juazeiro. Abriu, o cara montou uma empresa de aplicativo de transporte. Aí um outro cara montou, você disse, opa, Uber chegou aqui, a tendência é aplicativo de transporte. Nossas experiências, normalmente, elas seguem esse viés, que é o quê? É o viés do que tá dando certo pro outro. Esse não é um bom viés. Por quê? Porque eu posso chegar quando a curva já tá em decrescendo. Declínio, né? Porque o que acontece? Olha, aqui em Fortaleza teve uma história agora em 2017, 18, questão dos food trucks. Começou um ou outro food truck, e aí começaram a fazer sucesso, né? O food truck é muito comum nos Estados Unidos, aqui em São Paulo tem alguns, mas aqui começou, de repente tinha food truck suficiente para formar um ambiente para food trucks. Então tinha uma praça que eles se reuniam e iam lá fazer uma noite no food truck. Eu sempre me perguntei, poxa, um restaurante trabalhando todo o dia, ele às vezes não se paga, uma lanchonete, uma hamburgueria, como é que um food truck trabalhando 2 dias por semana vai se pagar? Né? Eu sempre tinha essa ótica do ponto de vista lógico de negócio, né? De repente, Fortaleza tinha quase 200 food trucks. De repente, numa noite de sábado, você tinha 3 feiras que tinham food truck nos estacionamentos de shopping ou eventos ao mesmo tempo. Ou seja, com certeza, muita gente, olhando para a tendência do food truck, comprou um carro, equipou o carro, gastou ali seus 300 mil reais e se deu muito mal nessa jogada. Por quê? Quem chega no final da onda, né? Exato.
Exatamente. Pra gente ver que o efeito manada tá presente em tudo, né? Até no empreendedorismo. Moisés, tu falou sobre aplicativo de transporte. Quando o Uber chegou aqui no Cariri, o pessoal dizia que o Uber pagava muito mal. Os motoristas de transporte. Sabe o que foi que fizeram? Não sei se vocês lembram disso, mas se juntaram e criaram um aplicativo daqui, da região, pra competir com o Uber. Eu digo, olha... Eu sei quando eu fui aí, mas ele ainda funciona. Não, rapaz, eu não sou especialista, mas eu acho que não dá pra competir com o Uber. Eu não sei, porque eles têm um negócio que é ligeiramente forte, chamado marketing. Assim, deixa eu te fazer uma pergunta. Eduardo, dá. Eu já uso ele, por exemplo... Não, peraí, Antero. Não, aqui tu usa outra coisa que não seja... Os Estados Unidos estão brigando. Não, peraí. Eu tô falando do Cariri. No Cariri. Vamos Os lá. caras se juntaram pra criar um aplicativo aqui. Daqui, tá ligado? Eduardo, só dá para ser competitivo se for uma decisão estratégica de principalmente política. Do jeito que tá, não dá para ser competitivo. Porque, por exemplo, se dois países com um exército qualificado estão brigando um com o outro, Uber 99, você tem coragem de, com seu 38, sair para... Entrar no meio dos canhões. Meu amigo, mesmo que você cresça no seu transporte de aplicativo, você vai depender de uma figura chamada especialista. Então tem o dev, tem o front-end, tem o seu UX. Meu amigo, esses caras, o Uber fizer uma proposta mínima para eles mudam para lá, não tenho dúvida. Então, assim, basta ele acertar, não tem como. A questão nossa. E qual é a nossa questão? Olha aí, Eduardo, como é a característica, Antero. Presta atenção. Você acha que só tem dinheiro na mesa para transporte de aplicativo? Imagina. Só aí no Cariri, pelo meu levantamento, tem entre 2 e 3 milhões de pessoas que vão aí para as romarias todo ano. Esse ano diferente, mas 2 a 3 milhões de pessoas. 2 a 3 milhões de pessoas. Olha a oportunidade disso, mano. Será que vai ter que vir um cara lá do Vale do Silício para encontrar a oportunidade que a gente não tá encontrando? Aí no Crato, aí do lado, tem um dos parques paleontologia, né? Que é considerado um dos parques referências em todo o mundo. Será que eu vou esperar o cara lá da França, o cara lá de Israel vir aproveitar? Não, cara. Eu acho que o que falta em nós é um entendimento estratégico, entendeu? Um entendimento de onde estão as fichas. Porque se a gente for disputar na mesma mesa, se eu for disputar poker com o Uber pode ele jogar, arriscar, até não querer mais, ele tem dinheiro. Exato. O Uber até hoje ele tá no prejuízo. E tem muita gente ainda comprando ações do Uber, acreditando no Uber. Por quê? Porque o Uber tá desenvolvendo a transporte por helicóptero. O Uber tá... Há 3 anos atrás, você ia pra São Paulo, você pegava uma corrida de helicóptero no Uber, cara. Eu vou botar Eu tenho como competir com isso? Não tenho. Então, a grande percepção que nós precisamos entender enquanto empreendedores se eu pesquisar um pouco mais, eu posso encontrar oportunidades melhores. Quando a gente vai para um ambiente de negócios, por exemplo, 70% dos melhores negócios são feitos com empresas, 30% com usuários, pessoas físicas. Então, eu diria, começa por empresa, aí as pessoas dizem, eu não sei como falar com empresa. Pois esse é o desafio. O que é bom para a empresa? Eu sou diretor de inovação da BRH. Agora, a gente está lançando, em setembro, uma pesquisa para estudar a inovação nas grandes empresas aqui do Ceará, todas elas. Como é que a inovação está se comportando dentro do ambiente de recursos humanos. Contratação, dentro da administração de pessoal e também de outras formas. Senhores, só aí eu tenho um mundo de oportunidades que não estão sendo exploradas. É muito melhor desenvolver uma solução para essas oportunidades do que tentar fazer um aplicativo aqui no Ceará, aqui no Fortaleza, é muito comum. Nego vem e diz que quer criar programa de estacionamento. Nego vem e quer criar programa de estacionamento. Cara, meu irmão, volta. Vamos voltar para as casas, mano. Sabe, eu gosto daquele jogo da cobrinha e da escadinha, que quando a cobrinha morde você volta bem umas 40 casas. Mano, volta essas 40 casas, porque você tá começando errado. Quando um homem de negócio, nós precisamos pensar como homens e mulheres de negócio. Mulheres e homens, vou até privilegiar, porque eu acho que as mulheres têm mais insight para isso. Olha onde é que tá a grana, olha quais são as áreas que você tem afinidade e tenta pensar sobre elas, em vez de pegar a sua ideia e dizer, eu vou montar o meu food truck de tapioca. Vai dar certo. Porque sim, né? Por quê? Porque não vai dar, cara. Não tem sentido.
bandido. Ah, mas eu vou ser o fodão. Cara, dentro da aposta, o número de pessoas de sucesso é muito pequeno para esse caso. Uma pessoa com a sua genialidade, com a sua comprometimento, ele não pode ter... A característica de um bom empreendedor é não perder tempo, entendeu? Então, assim, perder tempo. Ah, mas eu tô aprendendo. Tá aprendendo o caralho, mano. Não existe isso. Não, viu? Ah, não, mas eu tô aprendendo. Aprendendo não, mano. Enquanto você não tá ganhando dinheiro, outra pessoa tá ganhando dinheiro. Enquanto o dinheiro não tiver vindo pra sua mão, tá indo pra mão de outra pessoa. Pode ter certeza. Essa é a dinâmica de um ambiente econômico forte. O nosso ambiente é pujante. A gente, olha, só pra ver uma brincadeirinha, né? Eu no banco, a gente para desenvolver o Crédito Amigo Digital, cara, a gente ralou. Agora, por conta de um programa social, a Caixa Econômica bancarizou 60 milhões de pessoas no Brasil. Imagina quanto de oportunidade eu posso construir em cima desse questionamento. As pessoas agora já têm aplicativo, já sabem transferir valores digitalmente, já sabem. Pronto, acabou-se. Eu tive uma inserção de tecnologia, todo mundo se virou, buscou celular, eu não precisei financiar nada disso. Então, eu digo uma coisa para vocês, podem ter certeza. Esse próximo instante nosso, talvez o próximo ano, os 2 anos, o que vai nascer de fintech no Brasil é uma coisa impressionante. Por quê? Porque o mais difícil foi feito, bancarizar o povo. Ah, Moisés, mas gente mais simples não dá dinheiro, não. Que não dá dinheiro, rapaz? Imagina se os 2 milhões de pessoas que vão aí pras novenas, cada uma delas te desse R$1 todo ano. Você tinha 2 milhões de reais todo ano. R$1. Ninguém tem mais nem R$1 no bolso. Ninguém sabe mais nem o que é isso. A nota pelo menos é 2. Então, assim... Então, que a economia daqui basicamente gira com isso, né? Também. Exatamente. Aí a gente tem que pensar, essas pessoas estão com a melhor experiência, Jai? Não estão. Não. Essas pessoas têm os melhores produtos, né? Não estão. Então, assim, cara, 2 milhões de bico aberto esperando o Antero dizer assim, olha, eu trouxe uma solução pra você. Cara, vão assim... Sabe? Pirar. E aí uma coisa legal, porque se funciona em Juazeiro, funciona lá em, sei lá, em Fátima, no Portugal, funciona lá no Pará, funciona em qualquer lugar que tem a mesma dinâmica. É isso que a gente esquece. Pra gente construir bons produtos, bons MVPs, eu tenho que ter o ambiente de teste pronto para teste. Eu tenho que ter pessoas do outro lado prontas para serem, acionadas. Vamos testar? Por exemplo, lá no Banco do Nordeste, e a gente, antes de entrar no design, mas lá a gente entra, quando a gente tem um produto, a gente leva os gestores, o gerente da área, para ir lá no centro de atendimento do Crédito Amigo, lá no Conjunto Palmeiras, região aqui de Fortaleza, para quê? Para ele testar o uso do produto. Porque ele vai dizer se dentro do ambiente de negócio do banco, muitos gestores acreditavam que as pessoas não tinham nem conexão. As pessoas acreditavam que as pessoas não tinham o uso contínuo do celular, do smartphone. Quando a gente chegou para a segunda mulher que a gente perguntou, numa dessas idas lá, tem que conversar muito com o público. Isso é fundamental. Numa dessas nossas idas lá, a mulher, sabe o que ela fazia? Ela tinha operação em 3 bancos digitais. A mulher usava a conta da Caixa Econômica dela para pagar as contas dos vizinhos. A mulher virou uma microagência da Caixa Econômica. Ela cobrava R$5 para as pessoas dos vizinhos e pagava a conta. Ela tinha 2 coisas. Ela tinha um dinheiro na mão, ficava com dinheiro para ela fazer outras operações que eu não preciso citar aqui. E aí ela também resolveu o problema do vizinho. Traga um troféu para ela, viu? O banco achava que essa pessoa não bancarizada era. Essa pessoa, ela tinha uma mini agência bancária na palma da mão dele. Senhores, é esse o nosso usuário hoje, né? E isso foi antes da pandemia. Se a gente for olhar agora para esse processo de distanciamento social, o quanto isso ampliou os hábitos digitais, olha, a gente está num mar de oportunidades incrível para todas as áreas. As igrejas estão rezando missa pela internet, né? Tem até um meme do padre com... Entendeu? Você viu ontem eu tava assistindo a Champions, 2 milhões de pessoas assistindo no canal do Facebook. Tu imagina o que são 2 milhões de pessoas, cara? É muita gente. É gente, mas tá doido. 2 milhões de pessoas é 1/4 do Ceará, mano. Isso aqui é pra fazer gente ficar rico, num piscar de olho, entendeu? Por isso que a gente precisa entender um pouco mais disso. It's always the same,
Moisés, então assim, já que a gente está entendendo bem, né, sobre o MVP e tal, que tem que entender suas principais funções, testar, conhecer o usuário, inclusive é uma área que está crescendo bastante, que é a área de UX Research, que é a pesquisa, né, de experiência do usuário antes de criar, não é, qualquer aplicativo, enfim. Eu queria agora que você compartilhasse com a gente melhor sobre o Design Think, né? Para mostrar para a galera como aplicar, quais são os pensamentos, quais são as etapas, para ver, né, direcionar, porque assim, a gente está vendo que tem essa necessidade. Muitas pessoas tentam empreender sem ter esse entendimento. Então, já que a gente está falando muito que tem que entender quais são os problemas, então vamos tentar apontar agora uma solução para elas, mostrar que tem um caminho por onde eles se especializar, por onde pesquisar, para poder desenvolver o MVP, né? Então vamos lá, Jai. Quando a gente tem a intenção de empreender, quando a gente tem uma boa ideia, quando a gente está numa empresa e a empresa não está andando tão bem, quando a gente está numa empresa ou a empresa começa chega um competidor de mercado, a pergunta que a gente sempre faz é: o que vamos fazer agora? O que vamos fazer? Né? Por quê? Porra, só que aí tem uma disciplina, uma forma de pensar que hoje ela é conhecida como Design Thinking, ou pensamento do design, que nada mais é do que tentar, em vez de deprimir, ser vitimista, dizer assim, cara, deixa eu ser o protagonista dessa história aqui, vai ter mudança? Vai. Então deixa eu entender um pouco mais. Você está falando de uma questão da experiência do usuário que você coloca, mas a experiência é um ponto quando eu já tenho um relacionamento, quando eu já gero uma solução que atende às necessidades do cliente. Mas antes disso, você tem que saber o seguinte: e qual o produto que eu tenho que entregar? E aí é importante a gente destacar, entender um pouco como funciona essa questão do design. O design, ele na sua essência, né? Eu venho da escola de design, em 98 eu fiz um curso de design no Centro Dragão do Mar, mas já sou design até antes disso, porque eu tive a grata felicidade de ter um computador muito cedo na minha vida e tive uma pessoa que me orientou sobre esses programas gráficos, e isso fez parte do meu crescimento. Então, assim, o design, ele tem sempre dois objetivos. Ele precisa dar forma e ele precisa dar função a essa forma. Basicamente, o que eu estou dizendo, o design, ele se preocupa com o que eu vou fazer e para que eu vou fazer o que eu vou fazer. E entendendo isso, a gente começa a perceber que a gente precisa ter um fluxo de pensamento. Eu preciso ter um fluxo primeiro. Eu tenho o problema certo para ser abordado, eu tenho a situação que interessa a um público do outro lado, então você começa a ter um ciclo. Você precisa ter o momento em que você tem a descoberta, baseando na descoberta, você vai para o segundo passo. Eu tenho um bom problema. Agora deixa eu entender o Erisson um pouco mais, para saber se esse smartphone que eu quero desenhar para o Erisson, ele atende à necessidade do Erisson quando ele está na casa dele. Então, eu precisaria o que agora? Tentar me sensibilizar com o Edson, conversar com ele. Hoje nós temos dentro do design algumas aplicações, né? E essas aplicações todas, elas têm, que a gente chama de ferramentas. Uma delas é o mapa de empatia. Ela provoca um entendimento maior de quem está lá do outro lado. Como é que ele pensa, o que é que ele vê, o que é que ele escuta, quais são os pontos que fazem com que ele dê atenção para o que eu estou dizendo, para o que eu estou construindo. Então, entender o Harrison é super importante se eu quero vender o próximo smartphone para o Harrison. A partir disso é que eu vou para um processo de criação. E aí, lembra? A pessoa tem uma boa ideia do açaí, mas em vez de ter a boa ideia do açaí, a pessoa devia fazer uma pergunta. Vamos lá. O que é que a juventude aqui de Juazeiro do Norte, ou do Crato, ou aí do interior da Bahia, de Pernambuco, qualquer região, o que ela quer se alimentar à noite, quando sair da academia? Será que é só açaí? Será que ela não quer um lugar para se divertir? Então, cada lugar vai ter o seu contexto. Você pode aprender com várias, né? Tem gente que pode querer sair da academia e tomar uma rabada aí, comer um sarapatel, não sei. Comer uma rabada, como é? Aquele conceito de malhou comeu, né? Malhou. É mais isso. Mas aí, vamos entender. Se eu não for lá pesquisar o contexto daquele universo que eu quero trabalhar e eu usar apenas a minha ideia para interferir naquele contexto, eu posso não ter muito resultado. Por quê? Eu posso desenhar o produto errado, eu posso desenhar o produto com o valor errado, eu posso desenhar o produto no local errado.
eu posso desenhar o produto no tempo errado. Então, tem várias considerações quando você está trabalhando o desenvolvimento de soluções que precisam ser testadas. E aí você usa esse entendimento, deixa eu descobrir um pouco mais, né? Tem até uma técnica chamada 5 porquês, né? Tem gente que faz 10, mas basicamente assim, por que o jovem quando sai da academia ele quer uma alimentação? Aí você pega lá cinco motivos, porque ele queima calorias, porque ele não quer cozinhar quando chega em casa. Para cada uma dessas indagações você pode investigar causas, e aí olhando para as causas você pode definir outras orientações. É a partir daí que você vai para a ideação. O seu objetivo na ideação é atender ou tentar minimizar o problema desse que você descobriu lá na frente. E aí, em cima da ideação, você vai ter que ter um critério de escolha. Eu sempre, quando a gente está vivendo esse momento do design, uma das características muito importantes que você está percebendo aqui é que você precisa de muito conhecimento. Esse muito conhecimento você só tem com pesquisa. Ou pesquisa com o seu consumidor, ou pesquisa com concorrentes, ou pesquisa de mercado, ou pesquisa com outros cenários, ou pesquisa na China, ou tentar... Não importa, você tem que pesquisar. Se você não tiver disposto a tentar buscar informação nesse momento, você está afadado a fazer um produto menor ou pior do que o que seria o produto ideal para o seu usuário. A partir da ideação, você fazendo as escolhas corretas, você tem o desafio de prototipar e testar no mercado. Mas esse é um pensamento amplo do design, é o pensamento que a gente chama o design thinking, né? Então esse é o que Tim Brown fala no livro dele, esse é o que a maioria da literatura vai fazer, esse pensamento tal. Só que vocês começam a perceber que essa é uma abordagem muito mais estratégica do que operacional, né? E é uma coisa até que eu queria falar aqui, que tem muita gente que pensa que design thinking é um método, é um processo, mas não, ele tem todo um conjunto, não é? De métodos que você pode escolher. O design, ele é um processo, porque ele tem princípio, meio e fim, né? Você começa com um problema e você no final tem um teste para esse problema, não necessariamente a solução, mas você tem uma solução para testar, né? E aí é só fazendo muito esse ciclo acontecer que você tem uma solução aperfeiçoada. Então ele é um processo. Só que para cada fase desse processo, né, a descoberta, você tem várias ferramentas, né? Hoje você tem, né, as ferramentas do design, elas compreendem. Tem os vários canvas, tem o mapa de persona, tem jornada do usuário, mapa de empatia, matriz CSD, blueprint, mapa de proposta de valor, você tem canvas de modelo de negócio. Então tem um monte de ferramentas que estruturam esse pensamento. A grande característica de você se propor a começar a usar essa abordagem o princípio básico é você entender que na empresa só tem um chefe. Só quem manda na empresa é uma pessoa. Quem é, Jai? Cliente. Por quê? Porque se ele decidir gastar o dinheiro dele com outro negócio, ele vai e você não pode fazer nada. Sua empresa, Exato, pronto, acabou. Entendeu? Quem manda é o cliente. Então, se o cliente manda... E olha como a gente tá fazendo coisas erradas. Olhem para a experiência de vocês todos, nos últimos 15 dias. Antero, Eduardo, Harrison e Jai. Olha para suas experiências nos últimos 15. 15 dias você comeu, você bebeu, você pisou, você dançou, você fez algumas coisas que eu não preciso saber. Mas, assim, você fez um monte de coisa. Agora, a pergunta é, quantas das coisas que você fez nos últimos 15 dias, você recebeu uma tentativa de entendimento para coletar feedback? E você fez? Café da manhã, o seu almoço, a cama que você dormiu, o seu celular. Alguém me pergunta, né? Pronto. Todas as soluções tecnológicas hoje, elas estão muito direcionadas para isso, né? iFood, você tem o Uber, você você tem isso. As soluções tecnológicas, ela tem interesse de coletar feedback. Agora, o mercadinho da esquina coletou? Não. A igreja que você assistiu sua missa no domingo coletou? Não, acho que não. Eu acredito, Moisés, que tem muito negócio, assim, principalmente negócio pequeno também, que eles têm até medo de coletar esse feedback. Eu acho que justamente porque já sabe que pode vir bomba, né, e não quer... Jai, mas isso aí é uma mentalidade que a gente precisa começar a amadurecer, né, porque é o seguinte, quando eu vou trabalhar inovação dentro do contexto empresarial, a principal coisa
coisa é, nós conhecemos nosso cliente e nós conseguimos entender quais são as experiências desse cliente para tentar melhorar, porque se eu não entendo, não tem como eu transformar nada. Vai ser tudo empirismo, entendeu? Tentativa e erro. Se eu entendo, eu posso... Porque imagina se você vai numa loja de consertar bicicleta. Ao sair dali, ele diz assim, olha, você... Imagina se a pessoa é muito sincera com você e diz assim, Jaiara, você veio aqui consertar sua bicicleta, mas eu queria te fazer uma pergunta. O que você faria aqui na minha empresa para ajudar a melhorar a empresa? O que você acha que está faltando? Eu tenho certeza que a Jaiara, ela ia dar o feedback imediatamente assim que terminasse aquela reunião, aquela prestação de serviço. Se as pessoas são muito sinceras e transparentes moço, é porque também o feedback ele é coletado de forma errada, né? Mas se você é muito transparente e uma pessoa que, né, o Antero, por exemplo, lá na empresa de alimentação dele, na lanchonete, se ele pegar o telefone agora e ligar para a pessoa que ontem foi lá na empresa dele às 10 horas da noite, ou 9h30, e ligar e dizer assim, eu sou Antero, eu estou trabalhando aqui num processo de melhoria do meu serviço, e eu queria saber o que você vê nesse mercado, o que na situação da oferta de alimentação rápida, o que está faltando que eu poderia colocar lá na minha empresa. Eu tenho certeza que ele receberia um feedback da grande maioria das pessoas. E se as pessoas não tivessem gostado do serviço dele, as pessoas iam até dizer para ele, olha, Antero, inclusive isso aqui que foi feito, eu acho que veio diferente, né? Então isso... Olha, Antero, eu acho que inclusive as entregas no Kratos que não existem, deveriam existir, por esse tipo de feedback, né? Porque assim, olha, se a gente não coletar, se a gente não mede, a gente não tem como melhorar. Se eu não tenho feedback, eu não tenho como melhorar. Eu vou fazer sobre óticas. Eu acho que porque, por exemplo, isso acontece muito, né? Uma loja troca a fachada numa rua, de repente as lojas ao redor também trocam a fachada, né? Vaidade. Porque o fulano teve dinheiro, eu vou me endividar e vou trocar a fachada. Bela lógica, né? Não, assim, a grande característica nossa é deixar, mais uma vez, aquele comportamento lá do início. A gente tem que quebrar esse comportamento. Eu não posso ser movido pelo que os outros fazem em outros negócios que não seja direcionado ao meu produto. O meu produto é o quê? É entregar um serviço de qualidade para o cliente? É entregar uma experiência melhorada para o cliente? É entregar um aplicativo para o cliente? É entregar... Então, assim, tudo isso, todo o meu esforço diário tem que ser isso. Uma coisa também, o design, ele tem que ser praticado por todas as pessoas da organização, do presidente a quem serve cafezinho. Por quê? Porque é muito importante todo mundo entender o fluxo do pensamento, para entendermos como a gente pode acrescentar a experiência. Quando a gente vai para o design, e aí o thinking, ele tem um processo mais de pensamento, a gente tem hoje o design de serviço, né? Que basicamente ele transporta tudo aquilo que é de ferramenta, de métodos do design thinking, para um processo mais de teste. Ele usa o blueprint, a jornada do usuário, para poder dizer o seguinte, pronto, eu tenho aqui detectar todos os pontos de conexão do usuário com minha jornada. Oi. Então, assim, você está me dizendo que o design dá para aplicar em todas as áreas da organização, desde o operacional até o estratégico. E, tipo, levando em consideração que a gente consegue aplicar esse design em todas essas áreas, né? Ainda assim, você segue o rito das fases, por exemplo, e aí você está falando... Não, Antero. A pergunta que você tem que se fazer sempre é a pergunta, eu preciso melhorar? Sempre eu acho que vai ser sim, né? A resposta Pronto, se eu preciso melhorar, eu preciso trazer soluções para melhorar, certo? O design, ele ajuda a pensar nessas soluções. Moisés, mas eu preciso fazer uma oficina de design thinking, vivendo todo... Não! Eu preciso entender o processo. O processo significa, eu tenho um problema, esse problema é importante, quem são as pessoas que são afetadas por esse problema, deixa eu conversar com essas pessoas para entender qual a solução que eu posso aplicar nesse contexto, deixa eu pesquisar o mercado para saber como é que outras organizações aplicaram essas soluções, e agora sim eu posso sugerir o projeto, o produto, que vai normalmente em forma de MVP ou MVS, um mínimo produto, para eu não perder tempo, eu não perder esforço, para eu não ter muita perca e testar se aquilo é bom. Dentro da organização eu posso fazer isso na logística, eu posso fazer isso no meu atendimento, eu posso fazer isso com a fachada da minha loja, eu posso fazer isso
no meu financeiro. Todas as áreas de uma organização precisam de melhoria. Então, no caso, o design thinking é pensar orientado ao design. Mas entenda, é pegar o princípio do design, que é foco no usuário, cocriação e colaboração, prototipação, para poder pensar nas soluções, entendeu? Design thinking é a forma como o design pensa. E o sprint é como ele executa, no caso. Não. Aí sim. Aí tem duas formas de execução. Duas formas que são as que as empresas executam com mais facilidade. O service design, o design de serviço, usando muito o UX, porque uma das fases do serviço, além de melhoria, é a interação. Na interação, você tem muita usabilidade. Qual a experiência em cada ponto, né? O blueprint, os pontos da jornada, né? Então, e você também tem uma outra abordagem que foi desenvolvida lá pelo Google, que é o Design Sprint. O Design Sprint, o que foi que aconteceu? Um cara chamado Jake Knapp, ele usando o pensamento do design, ele disse assim, cara, mas aqui na empresa a gente não tem tempo a perder, né? O Google é sempre ágil. É tanto que uma das metodologias hoje que levaram o Google a crescer mais rápido, o OKR, por exemplo, virou febre, tá todo mundo implementando. Porque se levou o Google de 16 para 300 mil pessoas, pode ajudar qualquer solução. E o Design Sprint também é uma dessas ferramentas. O Design Sprint veio com o Jack Knapp lá na questão dos primeiros projetos do Google Ventures, que ele queria desenvolver projetos mais rápido, mas as pessoas ele não podia alocar pessoas por muito tempo. Então, ele pensou assim, como criar um ciclo mais curto, que eu possa testar com mais rapidez, principalmente para validar mais rápido a solução. Então, ele pensou em um ciclo um pouco diferente do Design Thinking, porque dentro do processo do Knapp, né, em que você olha pro produto, normalmente o projeto ele já existe. O que eu vou trabalhar são fases do projeto. Eu posso usar o Design Sprint para desenvolver um novo produto? Posso, mas normalmente eu vou trazer muitas ferramentas do Design Thinking. Então termina que vai ficar muito combinado. Usualmente você usa o Sprint combinado com o Scrum. Por quê? Porque como você tem lá uma jornada de Sprint a cada 15 dias no Scrum, você pode fazer também sprints de 2 dias antes desses 15 dias para definir qual é esse produto que vai entrar no desenvolvimento, essa fase do produto que vai entrar em desenvolvimento e começar a desenvolver. A característica do Design Sprint é que ele começa fazendo o mapeamento da solução, né, para entender se aquela nova feature, aquela funcionalidade, ela é importante. Aí você junta uma equipe de especialistas, e normalmente esse ajuntamento é uma equipe de especialista pequena, né? Quando o Knapp fala lá no projeto, ele fala de até 8 pessoas. Num banco eu já fiz com 5, já fiz com 15. Num banco eu já fiz com 5 dias, já fiz com 1 dia. Né? E com diferentes especialidades, né? Agora, todas as pessoas, elas precisam ter alguma ligação com o projeto, né? Então, se eu vou precisar de banco de dados, eu preciso trazer uma pessoa da infraestrutura. Se eu vou precisar de uma solução coordenada com usabilidade, eu preciso trazer um design UX. Se eu vou ter uma pessoa financeira, eu preciso ter uma visão multidisciplinar exatamente para o quê? Não perder tempo. Aí você tem um mapeamento, né, de cada um desses profissionais no começo da oficina, você faz os esboços, começa a criar esboços. Sim, então qual é a solução que nós faríamos para melhorar a contratação de crédito, por exemplo, para pessoas de terceira idade? Aí cada um vai usar a sua especialidade para dizer qual a solução que ele... Então você já tem os primeiros esboços. Aí tem várias formas de colocar esses esboços e apresentar, se você está à distância, se você está presencial, mas o fato é, cada um começa a contribuir com seus insights, mas para a criação da solução. Depois, você junta tudo isso para tomar a decisão. Depois da decisão, você faz o protótipo e o protótipo já cai para teste. O Design Sprint, uma das grandes características é que você já tem que ter no começo da oficina quem são as pessoas que vão estar testando o produto no final, porque eu preciso marcar dia, horário, tem que estar tudo pronto, organizado. O Sprint, ele tem essa característica. Ele é uma oficina não mais estratégica, ele é muito operacional, porque o meu objetivo é entregar um produto para uma área de desenvolvimento na sequência. Então, antes de começar, eu tenho que... tanto que o livro do Knapp, ele lá no final, ele tem um cronograma direitinho,
de meia hora, 15 minutos do que você tem que fazer. Claro, depois que você começa a aplicar, você vê que aquelas coisas, muitos processos não funcionam em todos os projetos, né? Algumas coisas podem ser quebradas, outras precisam ser ampliadas. Você precisa, às vezes, trazer momentos de brainstorming dentro do processo que você não tem lá no momento oficial dele. Então, assim, tem muita ótica do desenvolvimento baseado no sprint, mas, no meu entendimento, o sprint ele é muito bem associado ao desenvolvimento ágil, a um time de Scrum. Por quê? Porque o sprint ele pode dar já essas demandas, mesmo que você tenha um backlog ali desenhado, estruturado, mas quando a gente vai para o ágil, tem muito de estar desenvolvendo. Minha dúvida foi essa aí, exatamente. Você já tem um backlog e você está pensando. Nós, como profissionais, temos que entender que mesmo tendo um backlog, eu posso não estar entregando valor para o meu cliente, eu posso não estar testando esse valor. Por isso que o sprint ele é importante, porque ele testa antes de entregar, né? Então ele testa, essa funcionalidade é importante ser vista. A gente percebeu, testou, viu que cabe outras intervenções, então você usa o sprint como um aliado na hora de criação, em vez de usar só a experiência do time de Scrum, entendeu? Do time do projeto. Sim. Porque aí você usa um time multi-especialidades para tentar pensar, olha, a gente está tendo problema aqui com a recorrência de venda. Então, se eu fosse seguir, eu lancei um aplicativo de vendas, por exemplo, de refeições aí em Juazeiro, e aí eu tive lá um problema, eu olhei minha métrica, meu KPI de venda tá indicando aqui que a coisa não tá boa. E aí eu percebi que a recorrência não tá acontecendo. Se eu for seguir o Scrum, eu vou seguir o backlog lá do que era previsto para aquela funcionalidade daquele aplicativo naquela próxima semana. Se eu sigo as OKRs, os meus objetivos estratégicos, eu digo, não, financeiro é mais importante. Então deixa eu chamar o sprint aqui, deixa eu convocar um sprint, agora nós vamos desenhar um processo para ampliar a experiência do usuário para eles fazerem a segunda compra, a recorrência. Aí eu uso o sprint nesse momento para quebrar aquela coisa, porque o Scrum, a gente não pode tratar o Scrum como cascata. Sim, claro. Porque o backlog ele deve ser repriorizado a cada iteração. Pois é, mas aí se você não tem muita gente pensando o projeto, ele não vai ser. Ele vai ser só aperfeiçoado dentro da rotina de desenvolvimento dele. Sim. Então, o que dá pra gente entender também é que eu tô processando aqui as diferenças, né, entre design sprint e design thinking. O design thinking no caso, no design sprint, eu pude perceber que tem que ter mais experiência, né, tem que ser um profissional um pouco mais experiente para poder fazer ele, até porque é pouco tempo, não é isso? Então, não tem como aprender, por exemplo, na hora que vai executar. Então, você já tem que ter pelo menos um direcionamento. Você tem que saber como prototipar, né? Como fazer um brainstorm. Que é entregar valor, entendeu? E aí, o Design Thinking não tem esse objetivo. O objetivo do Design Thinking é pensar em soluções, não necessariamente as melhores. Quando eu vou para o design de serviço, service design e o sprint, aí não. Eu já estou olhando para um processo, um projeto, e eu já estou querendo aperfeiçoar, entregar mais valor para aquele projeto. Então, normalmente, a pessoa precisa de mais experiência, de outros contextos, para poder efetivamente, principalmente, priorizar o que tem que ser feito. Porque senão, o pessoal acha bom sessão de brainstorm, aí fica todo mundo naquele brainstorm de 4 horas. Por exemplo, tem muito sprint que o brainstorm que a gente faz é de 20 minutos. Pá, bola, entendeu? Ou a solução vem ou não vem. Eu não fico confabulando, não. Por quê? Porque eu vou ter que trabalhar com conhecimento daquelas pessoas que estão ali. São os primeiros insights que valem a pena. Então, assim, vai depender muito. Quando você começa a trazer o design de uma característica estratégica para uma característica operacional, você tem que focar em entregar valor, entregar resultado todas as vezes. Você pode fazer provocações que vão levar ciclos, né, de conhecimento? Pode. Agora, a empresa tem tempo para esse ciclo, lá no banco a gente não tem, porque, por exemplo, nós temos profissionais que às vezes numa oficina, eles têm profissionais que ganham 5 mil reais por mês, tem profissionais que ganham 20. Então, o gestor, ele diz assim, esse funcionário aqui, ele não pode ter muitas horas no projeto, não. Então, às vezes, a gente traz ele pro sprint só em 2 fases do sprint. Olha, você vem na fase de jogar a ideia e você vem na fase final, que é quando a gente vai dar o feedback da prototipação. Aí ele acrescenta ao projeto, pra gente não ter aquela pessoa, né, nas discussões. Então, assim, vai muito
desse pulso. Agora, para que o design serve? O design serve para criar soluções mais alinhadas à necessidade do nosso cliente. Serve para que nossa empresa seja melhor para o nosso cliente. É isso que ele serve. Então, para a galera que está escutando a gente, só para sintetizar, eu queria, de vez em quando eu faço uns checklist aqui, um resumo só para resumir, entendeu? Então, assim, para a gente aplicar Design Sprint, a gente tem que entender que precisa escolher as pessoas certas, né, para o projeto, para, enfim, participar dessas fases, né? Se for em 5, 3 dias, a gente tem que entender que é pouco tempo, então se é pouco tempo, tem que ser uma pessoa um pouco mais experiente e que, tipo, não gaste, né, esse esforço que a gente vai fazer durante o processo do Design Sprint. Então é isso, galera. Vocês escutaram aqui o nosso debate sobre MVP, Design Think, Design Sprint. Perceberam o quanto que é importante a gente desenvolver esse pensamento, né, de design, para elaborar qualquer projeto na nossa empresa, seja ele um novo projeto ou simplesmente melhorar algo que já existe. O Moisés deu uma sacada bacana aqui também, que é usar bastante o Design Sprint para melhorias, para processo mais operacional. A gente sabe que o dia a dia de cada empresa é bem movimentado, então a gente precisa de metodologias ágeis que ajudem a gente nesse dia a dia. Espero que vocês tenham gostado desse podcast. Quero deixar aqui o agradecimento também a Moisés, que topou de primeira de ter esse bate-papo com a gente. E é isso. Esse foi mais um CompilaCast, um compilado de ideias sobre empreendedorismo e tecnologia para você. Esse podcast foi produzido por EasyFeed, soluções em produção de podcast.